Olá pessoal, estamos para mais um episódio do Café em Marte e hoje a gente vai aterrissar aqui para falar de parte financeira, umas coisas bem legais aí de mercado financeiro. Estou aqui com Fadi Koja, da FK Business Matching. Oi, tudo bem? Mais uma vez. Certo. E o Fernando Leles, da Conteia Capital. Conteia Capital. Boa tarde, tudo bom? Como é que tá, Antônio? Show de bola. Obrigado pelo convite. Show. E aí a gente vai falar hoje sobre essa trajetória aí da Conteia Capital, do Fernando. Uhum. E aí, Fernando, como é que a gente inicia toda essa história aí? Falar um pouquinho de mim, né? Tenho 54 anos, comecei minha carreira no mercado financeiro na década de 90. Passei por todo aquele processo de plano real, trabalhando ali na mesa de operações, era o antigo Open Marketing, depois virou mesa de juros, mesa de câmbio, e ali aprendendo, né, as contas, a especulação toda. Comecei no Banco Nacional, como estagiário lá da mesa, e fui galgando as posições, né? Um ano depois fui efetivado, passei pelo distinto Banco ABC Roma, hoje ABC Brasil, também na mesa de operações. Depois passei por um banco mais voltado para investimento e tal. Ali já comecei a trabalhar um pouco na área de fundos e olhar a operação dos fundos como um todo, né? A maior diferença entre a tesouraria do banco e os fundos é que, assim, o fundo é uma mini tesouraria, só que faz muito mais coisa na época. Então, em vez de ter uma área separada para cada ativo, isso lá em 90, era um cara fazendo quase todos os ativos. Então, a equipe bem enxuta. Mas eu aprendi bastante coisa com isso. Passado mais um tempo, eu estava no Banco na Sul América Investimentos e teve um problema lá na área comercial, alguma coisa assim. Fui chamado para ajudar, né? Conversar lá e tal. E a ajuda que eu dei foi tão interessante que o diretor comercial falou assim: olha, vou te demitir aqui da mesa, vou te contratar na área comercial, você vem trabalhar comigo e tal, para ali, para lá. E eu acabei mudando, fui para a área comercial. E ali fui trabalhando muito a parte de produtos para investidores qualificados, né? Então, na época, ainda não tinha tantos, mas a gente tinha fundos exclusivos, eu tinha fundos de pensão. A gente estava estruturando produto para essas pessoas. E aí eu estou nessa área, já vai fazer uns 30 anos, e estou gostando para burro. Hoje, na Conteia, eu faço toda a parte de distribuição institucional. E o que é essa distribuição? É justamente buscar investidores para os produtos que a gente tem, né? E aí, já falando um pouco de Conteia, né? Então, Conteia hoje é um trabalho dos mais interessantes que eu venho desenvolvido, porque a ideia da casa é o seguinte: é a gente fomentar crédito, mas não de uma maneira tão não é lógica, né? Mas tão óbvia. Os sócios lá, o Paulo Marins e o Cristiano Pardi, se juntaram com a ideia de montar FDICs, né? FDICs são fundos que FDIC significa Fundo de Investimento de Direito Creditório. Então, nada mais é do que um fundo que desconta recebíveis, né? Os direitos creditórios são recebíveis. Então, se você prestou um serviço para o Farhad, ele te emitiu uma duplicata que vai te pagar daqui a um tempo, essa duplicata vale algum dinheiro, você pode chegar num banco ou no próprio FDIC e falar: estou precisando de dinheiro agora, toma aqui, você vai receber em 30 dias. Então, o ganho da operação está nesse desconto, né? Então, e eles bastante tempo trabalhavam já nessa área e montaram a Conteia com a ideia de que vamos já trabalhar alguns fundos que já existem no mercado, a gente vai fazer a gestão com eles e não é, digamos assim, melhorar a imagem deles, ou seja, dar um banho de loja no sentido de botar processo, botar controle, botar tudo que falta, né? Porque o FDIC veio da extinta factoring, né? Então era tudo muito meio informal, meio sem processo e tal. Quando a gente viu que arrumando a casa,
você consegue atrair mais investidor. Então a ideia era justamente essa, atrair mais investidor para fazer a alavancagem desses produtos. Cara, isso foi pré-pandemia, foi 2019, eles acabaram de montar a empresa, veio pandemia, fechou tudo, blackout, não, lockout, né? Uhum. E ficou todo mundo em casa, começou a trabalhar do Zoom, enfim, todo o planejamento que estava feito não aconteceu, veio metade ou menos, e eles tiveram meio que começar a se reinventar aí. E uma das coisas interessantes foi que eles estavam com um sócio que é um advogado que fazia muito negócio com bancos. Um dia o advogado chega e fala assim, cara, eu tenho um cidadão aqui que quer vender a agenda de shows dele, um artista famoso, e quer vender a agenda de shows. Ah, como assim? Vender a agenda de shows? Não, ele tem aí a possibilidade de fazer 250 shows no ano e queria descontar esses 250 shows. Porra, um olhou pro outro na época, né? Eu não estava na empresa ainda, mas... Que diferente, né? Assim, cara, esses caras estão malucos, né? Já beberam toda a cachaça que tá no show, eles beberam agora. Mas aí ficou naquela, tá bom, elabora mais. Aí foi explicando e tal, não, acontece assim, dessa forma e tal, a gente vai botar um preço mínimo de compra e depois vai ser negociado e tal. Analisando ali rapidamente, pô, isso aí tem valor. Vamos explorar um pouco mais. O que aconteceu? Em 30 dias, eles pensaram numa dinâmica de formação de preço, de marcação a mercado e acabaram aí passando já para o regulamento do fundo e tal. E a gente conseguiu organizar um fundo onde eu comprei a agenda deles e todo show que era vendido era negociado com a gente, na verdade com o consultor do fundo, né, e não direto com o empresário do artista. E a gente negociou aí 100 milhões de reais em shows do cara. Então tá tudo certo. Ele vendeu os cachês dele, né? Os shows seriam os cachês dele, e a gente foi negociando. Cara, correu tudo bem aí com o fundo, era a saída da pandemia, todo mundo querendo ir a show e tal. Bacana. Então foi um retorno super bacana, tanto financeiro quanto pra gente. E colocou a Conteia digamos aí, na Faria Lima. Num outro cenário. Num outro cenário e tal. A partir desse momento a gente viu aí um viés que era assim, vamos analisar propostas não óbvias. Né? Olha, então, e aí começamos a tomar café com todo mundo que estava precisando de dinheiro. Foi um negócio meio maluco, mas muito interessante. A gente analisou. Porque assim, você aumenta o risco, porque o seu risco ali é você dar tempo hábil dele entender o negócio do cara, né? O trabalho é muito, muito nessa linha que você falou. Eu gasto mais tempo analisando a operação de crédito dele, né? A operação onde ele precisa do dinheiro, seja uma operação com um volume grande, como esse dos shows, ou também operações menores, onde a pessoa consegue fomentar localmente uma comunidade, uma certa atividade, mas não tem o dinheiro para poder alavancar o negócio, para poder fazer você ter aí uma autoalimentação, né? Sim. Então, a gente olha e se faz sentido, passa dentro dos critérios de crédito, se encaixa nos processos de compliance e tudo o que a gente acha correto, como análise de crédito, as garantias fornecidas, as passagens, as contas correntes, essa coisa toda, eu consigo montar e a gente vê, eu sempre tenho interesse em entrar. A gente sempre entra na menor parte, né? Porque toda pessoa que pensa nesse negócio já tem que ter um dinheiro próprio, pelo menos, para investir com a gente. Então, ele tem que correr mais risco que todo mundo, né? Consultor, que a gente fala. E, com isso, eu montando o fundo, com essa estrutura, eu consigo aí fomentar mais o negócio e aumentar a capacidade de atendimento dele. Porque quando eu falo risco, é mais o tempo gasto, né? Puta, eu tô gastando muito tempo aqui analisando e não tá, né? Então tem que... os filtros, né? Exato. Tem que ir pros filtros. Sim. Exato. Então, e isso é uma coisa interessante, porque a gente acabou conversando, por exemplo, vou falar de casos concretos nossos, né? Eu tenho ali uma etiqueteira, né? Uma empresa que vende ingresso, vende para
faz contrato com o clube de futebol e vende tanto o ingresso do sócio-torcedor quanto do sócio normal, que vai aos jogos e tal. Então, eles fazem contratos com os clubes anuais, pelos campeonatos, e por aí vai. E o clube está sempre demandando dinheiro, né? Ele percebeu ali que, olha, eu sei que para um clube X aqui a minha receita são 100 moedas. E o clube tem necessidade aí de tomar 10 moedas em empréstimo. Mas se eu sei que são 100 moedas por ano, vamos botar 120 para ficar 10 por mês, eu posso emprestar aí 10 para ele e cobrar 2 moedas por mês para ele. Bota uma taxinha de juros e tal. Então, a gente ajudou ele a montar esse negócio, aonde o fundo acabava comprando esse fluxo, adiantava o dinheiro para o clube, comprava o fluxo e a gente foi ganhando dinheiro. Então, e a garantia, o que era? Emprestava dinheiro com a garantia da receita da arquibancada deles, digamos assim, né, dos ingressos. Outra operação interessante, eu tenho uma, por exemplo, provedor de internet, esses provedores do interior de São Paulo, interior do Paraná e tal, enfim, do Brasil inteiro. Hoje, quando você fala em internet, você pensa em fibra ótica. Então, Sim. Você tem que passar a fibra ótica para tudo quanto é lado. E uma coisa aqui em São Paulo são os prédios, né? Hoje você chega uma Vivo, uma Claro, chega para um suíte lá, Exato. Atende todo mundo. Essa turma do interior, não, tem que passar cabo para tudo quanto é lado, tem que correr. E existia uma dificuldade muito grande dos bancos aprovarem crédito para essa turma, porque a gente estava começando, era ligeiramente informal, entendeu? Então ficava complicado. Esse consultor que a gente conheceu, que foi apresentado para a gente, falou assim, cara, eu era um desses caras. Vendi minha empresa para um cara grande e conheço bem esse ramo. Então, eu sei emprestar. Inclusive, a venda dele, quando ele vai emprestar, ele faz até uma mini consultoria com o cara, falando assim, olha, você tem esse perfil aqui, o teu vizinho tem um perfil ali, por que vocês não conversam? De repente, podem se juntar as forças e tal, aumentar a receita, economizar. Enfim, é um cara muito ativo nesse meio de provedor de internet. E aí, ele começou a financiar essa galera pegando os boletinhos de internet da turma. Então, olha, você empresta hoje quase R$1 milhão com garantia de 10 mil boletos de R$100. É um negócio super pulverizado, um risco extremamente baixo. Hoje, conta de internet, se você for ver na ordem de prioridade de pagamentos da família, é a segunda ali, depois da luz. Depois da pandemia, na pandemia Sim, foi isso mesmo, exatamente. Né? E como eu trabalhei com telecom é muito assim, você sai daqui das grandes capitais, cara, existe ainda o anteneiro. Sabe o que é um anteneiro? Não. Anteneiro, por exemplo, no Nordeste, ele tem de tudo ali dentro. Ele instala tanto a antena via satélite na sua casa. Anteneiro. A Claro faz parceria com este cara, que ela chama de agente autorizado. Dentro dos sistemas internos é a Viva, claro, todos elas. Agente autorizado. Mas ele é um anteneiro da região. Exato. É o cara que vai resolver. E muitos desses caras que começaram com esses pequenos provedores locais eram os anteneiros, era essa turma que prestava serviço e eu assim, quer dizer que se eu botar um computador aqui, me ajudar a ter o sistema, para distribuir tudo, e assim vai. Então a turma... E é um mercado em franca expansão. Hoje você tem 60%, ouso dizer, mais ou menos 60% desse mercado de provedor de internet pulverizado tem 60% do mercado e os outros 40% é Vivo, TIM e o resto da turma, né? E Claro, etc. Enfim. Quer dizer, é mais um leque de segmentos que abriu. Exato, E aí vamos entrando, né? Então, eu falo, a gente sempre está olhando operações onde um cara realmente faça não algo inovador, mas algo que ninguém conseguiu atender anteriormente. Eu tenho um outro fundo lá, um outro fundo meu que trata só de importação, por exemplo. Mas que tipo de importação? De novo, é o cara pequenininho, o cara que tem necessidade de importar R$500 mil, R$300 mil. E qual que é a grande sacada? Geralmente ele importa um produto que é extremamente líquido. Então, e quando você vai importar, você sempre paga na frente antes de receber. Nem todo mundo tem dinheiro. Então, a gente financia até 80% da mercadoria do cara.
Ele dá uma entrada e tal. Uhum. E quando chega, ele zera. Porra, se por acaso a garantia que a gente pega, não tem dinheiro para pagar, a própria mercadoria que a gente pegou, que está no nome do fundo, já peguei por 80% do valor, né? Uhum. Porque já deu entrada. Eu consigo vendê-la rapidamente, porque é uma mercadoria líquida. Então, o fundo tem essa nuance também de analisar tudo que tem giro rápido. Então, dificilmente ele pega alguma coisa encilhada, pega alguma coisa... sei lá, estou importando tampinha de caneta rosa. Não, isso aí não vende, cara. Mas, estou importando aqui metal, insumo químico para a indústria. Sim. Todo mundo importa isso. Então, tudo que tem muita liquidez, a gente gosta de financiar. E sempre financiar o cara pequenininho, para também ficar pulverizado. Tá? Enfim, ir observando. A gente já pensou em... Já apareceu cada uma lá. Agora eu não estou me lembrando, mas condomínio. Gente querendo financiar condomínio. Condomínio? O pessoal... Os condomínios geralmente precisam de dinheiro, precisam de... Sempre tem aquela cota extra da obra e tal. Verdade. E aí o condomínio não pode tomar empréstimo. Mas você pode fazer uma operação de crédito onde você dá em garantia os boletos dos condôminos. Entendeu? Olha só, interessante, né? Então, você vai abrindo tudo que você pode montar operações com garantia, a gente vai tentando fazer. E qual que é, assim, um fato que é bastante importante para a gente também? A continuação da originação desse negócio. Porque, o cara precisa de 1.000 moedas. Tá bom, mas se for só 1.000 moedas, para a gente não interessa. Eu quero fazer essas 1.000 moedas virarem 3.000 moedas, 4.000 moedas, e crescendo organicamente, sempre porque o maior erro quando você está trabalhando com crédito é você não mensurar, errar a tua análise. Se você começa a emprestar dinheiro mais sem qualidade, Exato. você acaba quebrando. Na verdade, acabei emprestando para a entidade errada. Né? Exatamente, para o cara errado. Então, a ideia da Conteia é justamente isso, a gente achar novos mercados. Não vamos ficar enormes, né? A gente tem uma limitação muito em função também de sistema para se acompanhar essa coisa toda, mas eu pretendo ter aí alguns bilhões de reais sob gestão entre 17 teses aí, mais ou menos, que a gente já tem hoje em dia. Bacana. Fernando, interessante, uma pergunta agora que surgiu na minha cabeça. Você acabou de falar de condomínios, futebol, instalação de internet, né? Tiqueteira de futebol também, exato. Importação, né? Então são segmentos diversos. Exato. Né? Agora a pergunta, como vocês, né, fazem aquele due diligence, né, de vocês sobre cada um desses projetos? Né? A primeira coisa que a gente olha quando a pessoa chega para conversar com a gente realmente eu faço uma diligência em cima tanto do negócio dele. O que a gente fala lá dentro, assim, cara, é como se eu fosse fazer a abertura de capital desse cara. Cheio de risco lá. Cara. Exato. Risco então, diferente, né? Exato, são riscos diferentes. Então, eu tenho que fazer a abertura de capital desse cara. Então, eu faço uma devassa, pego os balanços, os balancetes, vou visitar a empresa, vou ver a operação do que se trata. E, feita essa primeira parte de diligência, o cara tá ok e tal, os números estão em ordens, eu vou ver como é que é a originação dele. Mas contrata alguém também da indústria? Não, a gente tem uma equipe interna que olha isso. Okay. A gente entende bem dos processos, ou seja, da operação financeira em si, da garantia, do prazo, de como analisar essa garantia, da liquidez da garantia, entendeu? Então a gente olha tudo isso. Então, se confirmando, eu dou o próximo passo, que é montar o fundo. E aí, montando o fundo, a gente põe o fundo para rodar um tempo internamente, não trago o investidor no primeiro momento, e vamos fazendo ali a maturação dele até... Entendeu? Então a gente faz tudo isso. É uma equipe interna que analisa. Pô, Fernando, mas você analisa crédito de um time de futebol, um processamento de proteína. Cara, no final é quase tudo a mesma coisa. Você vai ver ali o recebível, como é que o empréstimo está parado. Os financeiros são muito parecidos, entendeu? O que difere vai ser liquidez, vai ser prazo, o tipo de garantia, como é que você executa. Então a gente estuda muito isso. Vocês têm um foco em startups ou não?
Não né? tenho. Porque assim, eu sou meio agnóstico a startup, né? Não tenho problema nenhum. A due diligence é muito parecida com o que fazem com a startup. Sim, né? sim. Quando você tem um fundo de venture capital, alguma coisa assim do gênero, eles olham, a gente olha com muito... Por quê? Muito, assim... Por exemplo, a gente tem uma operação de uma processadora de proteína. O que esse cara faz? Ele compra o boizinho, compra o carneiro lá, moe o carneiro, faz hambúrguer, faz carne moída, faz, sei lá, bife, tudo. E vende para os restaurantes. A diligência que a gente faz em cima desse cara é muito mais em cima... Como é que é esse processo dele? Entendeu? Esse cara tem mercado, não tem mercado, tal. Pô, vamos ver. É muito interessante. A gente analisa casa a casa, a gente entra dentro da vida, como você falou, dos caras ali. E como o comitê de crédito que a gente tem, né, para as operações é semanal, a gente realmente entra. Por quê? Desde que ele, como eu falei, ele tem que ter o dinheiro para começar o negócio, a gente entra com um pedacinho desse capital para começar a fomentar, e com o tempo, se a operação for realmente boa, vingar e tal, eu vou ao mercado e trago mais dinheiro para ele, para começar a autossuficiência dele. Então a ideia é deixar essa turma meio autossuficiente aí de necessidade de capital de giro, capital para investimento, esse negócio todo. Eu acho super interessante essa parte, principalmente para os empreendedores no nosso cenário brasileiro. Agora, o que eu vejo, assim, um pouco antes da parte do Fernando, é como se fosse esse auxílio, esse suporte que o empreendedor precisa para ele saber qual caminho ele tomar, ou mesmo aquele suporte que o cara chega e fala assim, tem coisa errada no seu negócio. O desenho não tá redondo. No due diligence, no começo. Né? Não tá redondo. Isso realmente, eu tenho amigos que têm empresas onde eles vão justamente para isso. Eles veem um bom negócio, mas o cara não está conseguindo, de repente, acertar as vendas. Exato. Então a turma olha, acaba, de repente, muitas das operações vêm para a gente através desse pessoal. Isso é outra coisa interessante. Como é que as operações aparecem para a gente? Entendeu? Então, tem muito desses casos. O cara foi fazer uma consultoria, olhou, pô, não, Fernando, você acha que cabe, você acha que não cabe? Eu perguntei e falei de startup, porque tem muita startup que vem e às vezes ele tem a grana, né, para poder custear ali o início, processo, né? O processo dele todo. E aí ele sempre pergunta, pô, investidor anjo e tal. Eu falei, olhando assim o desenho do jeito que tá do business plan, ainda não dá para chegar ali no investidor anjo. Porque a gente sabe como é que é esse processo. Exatamente. Esse pitch aí precisa estar bem redondo e as perguntas são bem assim, né? Na lata. O que você vai ter que responder. O nosso processo é extremamente parecido. Entendeu? Pode dar uma ideia. Só que aí a gente parte para empresas um pouco mais consolidadas. Né? Empresas ou teses mais consolidadas. Sim. Mas é exatamente isso. A gente... Hoje são 17 fundos, a gente está fomentando cada um deles. São operações super interessantes, mas também tem muita operação óbvia, do tipo... Óbvia não, né? Mas consignado privado, consignado público, filho tradicional, né? São teses mais tradicionais, que fogem um pouco aí do fomento mercantil, mas que também são muito válidas. Né? Então, a ideia... A empresa já fez 4 anos, melhor, faz em dezembro 4 anos. E vamos ver como é que a gente vai chegando aí. Tá surgindo bastante coisa. Bem bacana. Vocês se limitam, ou de repente, a especialização de vocês só de produtos de crédito ou tem outros? Não, a gente só olha recebível, só crédito. Não existe nada que, assim, realmente só vai ficar em crédito. Eu deixo essa parte de empreendedorismo mesmo para o pessoal que sabe. Já entender de crédito né? É bem diferente. 7 fundos é muita coisa. Exatamente. A gente tem bastante coisa para olhar lá dentro, bastante coisa para controlar. Como eu disse, a parte de processos nossos, a gente vem investindo. Do começo de 2024 para cá, a gente aumentou de 12 para 20 pessoas a equipe inteira, e com muito investimento em sistema e desenvolvimento também de sistema. A gente comprou o sistema e está desenvolvendo nosso próprio sistema para acompanhar. Uma empresa internacional chegou no Brasil, vai precisar trabalhar essa parte de crédito.
Se tiver alguma operação internacional envolvida, vocês também trabalham? De repente até sim. Tem que olhar o que ela precisa. De novo, é muito tailor-made, né? É muito sob medida. Entendi. Você olha assim. Então, de repente, eles estão lá com caixa para fazer alguma coisa, querem explorar, mas não conhecem e tal. A gente, de repente, pode ajudar eles. Mas tem que analisar caso a caso. Infelizmente, Eu tive um amigo, né, que veio até no Café em Marte, e quando ele veio de fora para cá, ele queria conhecer alguém, não conhecia nem muitas pessoas aqui, né, e eu tive que levar ele numa asset para ele tirar todas as dúvidas, que ele falou assim, Antônio, a gente tem um modelo bem desenhado fora do Brasil, na África, né, e aí depois da África a gente veio no Brasil, porque a gente falou, se a gente conquistou a África ali, ele ficou, cara, cheguei aqui no Brasil, eu preciso de uma asset porque eu não tô entendendo bastante coisa. Cara, que a gente brinca, né? Todo mundo fala Brasil não é para amador e é verdade mesmo. A gente tem uma complexidade de regras para se seguir, regras para você montar coisas de compliance envolvida e tal, que fica... Parece, a ideia parece boa, quando você vai ver, o custo fica tão alto que... Então, essa aqui é também a outra pergunta que eu tenho na cabeça. Como você vê esse mercado no futuro aqui no Brasil? Mercado de crédito ou... Tanto o mercado de crédito, eu assim, estou falando de de empresas captando crédito. Para olha, eu vejo mais para frente, a gente está tendo aí uma desmobilização dos bancos, né? A quantidade de fundos que estão aparecendo dando crédito, as próprias emissões de títulos, como debentures, os famosos CRIs, CRAs e tal, isso não é mais banco emprestando dinheiro direto. É o pessoal vindo ao mercado, captando e emprestando. Sim. Então, esses instrumentos se tornando mais e mais populares, melhorando os níveis de garantia e abertura de informação, tende a crescer bem mais. O mais importante hoje em dia, que eu acho complicado, é que assim, quem investe nisso tem muito pouca informação sobre o que está comprando. Então tem que ser um pouco mais aberto, né? E a pessoa também tem que querer se informar, porque hoje em dia, assim, é muito fácil. Não, eu comprei isso aqui que é isento de imposto de renda, porque está investindo em infraestrutura e tal, mas, cara, o que essa empresa que você está comprando aí, que você está dando dinheiro para ela, faz? Não é que você tem que analisar o crédito dela, não, você tem que entender. Não, estou dando dinheiro aqui para a Sabesp, por exemplo, porque eles têm um baita serviço de tratamento de esgoto, que é inovador e tal, e eles querem investir mais nisso, que vai dar retorno. Legal, perfeito. Ou outra tese de crédito. Estou procurando, sei lá, vou investir em aeroporto. Não, os caras vão fazer receita, vai ter uma área de lojas lá, vai ter um hotel no aeroporto tal, que vai me dar receita, eu vou conseguir expandir e aumentar o meu movimento. Enfim, o pessoal só olha assim meio a grife e dá o dinheiro. Né? Superficial, né? Aquela análise superficial. Agora, do outro lado, falando das empresas, eu acho que vai ficar cada vez melhor, porque isso tende a baratear o custo de captação. Né? Você tendo mais oferta. Tendo mais oferta, tende a baratear o custo de captação. Então, isso eu acho muito interessante. Isso já vem aí as fintechs, né? O mundo das fintechs aí que foi Hoje você tem aí os bancos digitais, cara, que ainda cobram caro porque o risco é alto, mas já está tendo bastante coisa interessante. Esse meu fundo de importação é uma fintech que viu ali um nicho para trabalhar. Entendi. Entendeu? Então, é bem interessante isso. As fintechs, elas tiveram essa grande abertura e é engraçado, né? Porque eu converso com algumas pessoas e eu vejo que ela tá rompendo ainda aquela barreira de quem tem muito dinheiro não coloca tanto na fintech, né? Ele fica ainda meio... Principalmente o pessoal até mais... de mais idade, assim, que já é empresário, já não gosta... Tem uma resistência. Tem uma resistência, né? Eu vejo muita fintech, o pessoal entra para pegar dinheiro, agora para colocar. Mas interessante. Essa é boa. Eu vejo assim, que em vários países, né, Sim. estão investindo nisso. Por exemplo, a Arábia Saudita, eles estão hoje com um fundo, né, soberano, parte do fundo soberano dedicado para as fintechs.
Sim, essa é uma saída. Eu acho que eu concordo com você. Emirados Árabes também, então, eles estão procurando novidades que funcionam. A fintech veio para desburocratizar, está desburocratizando. Hoje a gente tem desde criptomoeda até o Pix, que é um pagamento, acho que nenhum outro lugar no mundo tem. Hoje a gente transfere dinheiro em um segundo. Sim. Sabe? Sim. Fala, daqui, toma aqui, pum. Quase como se estivesse no teu bolso, praticamente, né? De um lado para o outro. Não é todo lugar no mundo que tem isso. Mesmo na Europa é meio complicado, Estados Unidos também. Vai fazer uma transfer lá, uma TED para ele, já leva 2, 3 dias para ser compensado, né? Em alguns lugares, dependendo do lugar. Então, eu acho que tá certo, acho que tem que ser olhado. Mas, de novo, tem joio e tem trigo, né? Uma pergunta para o Fad. Dentro desse assunto que a gente está falando aqui, na Arábia Saudita, né? Eu sei que tá tendo essa expansão econômica, deve ser obra para tudo que é lado, né? Porque a gente vê que ele tá fazendo quer fazer muitas melhorias e construir um império lá, né? Mas nessa parte de investimento, de ajudar o empreendedor, tem muita flexibilidade que nem a gente vê aqui? Ou é menos, ou é mais? Como funciona isso lá? Eu acho um pouco mais para ser conservador. Mais? Eu acho... por quê? A visão do governo lá, até 2030, eles falam do plano governamental macro 2030, os Emirados Árabes têm, né? A Arábia Saudita tem, todas as regiões de países do Golfo Árabe têm 2030 na visão, e realmente depender menos de petróleo e mais de outros recursos. Então, entra empreendedorismo, né? Várias empresas estatais estão abrindo um pouco uma parte de capital, está tendo movimento lá governamental para dar assessoria para empreendedorismo de micro e médio também porte. Tipo um investimento agressivo dentro de um planejamento aí com uma agenda, né? Sim, só que o crédito lá, o mercado de crédito, acho que ele menos, de repente, menos agressivo, né? Por ter taxas menores, né? Não, eu não conheço a Arábia, mas imagino que lá, de repente... Aqui o expert. Não, eu não sou expert, não, pelo amor de Deus. A Arábia, realmente, eu não conheço. Mas, digamos, em termos do Brasil, você tem uma grande necessidade de crédito por aqui. Apesar da nossa taxa de juros ser muito alta, o pessoal ainda acredita em empreender. Isso eu acho incrível no brasileiro, né? Sim. Então, todo mundo quer ser dono do seu próprio negócio, ter seu retorno, ter seus investimentos e se dar bem na vida. Mas, como eu falei, o Brasil tem espaço para crescer bastante coisa. O que você precisa ter realmente é achar a melhor solução para se fazer o crédito. Sim. Então, aí de vez em quando a gente acaba pegando esse papel mesmo de entrar num setor onde tem pouco banco atuando, tem ainda um pouco informal, a gente consegue formalizar. Eu acho assim, o malabarismo que o empreendedor tem que fazer aqui, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Se você não pagar imposto, você abre uma outra empresa para você não cair naquela trimestral, para você não... Cara, é umas coisas assim que o empreendedor tem que pensar a fazer. Estruturado pela lei. Para ele poder... ele é estruturado pela lei, lógico. Mas para ele se manter. Não é que ele... que com isso eu vou ganhar muito mais. Não, é só para se manter, né? O Fernando estava falando de importação. Você tem 5 taxas que tem que lidar antes do produto ser comercializado. A gente paga, cara. A carga tributária nossa é gigante. Outro dia, acho que eu vi aí no jornal, a média é 30%, 35% que a gente paga para comprar um produto. Tem produto que é mais. Então, isso complica demais. A reforma tributária ia ser o ideal. Eu acho que deixaria o crédito mais barato? Deixaria até o crédito mais barato. Sim. Entendeu? E aí, isso conta também, muitas pessoas que às vezes procuram, que eu tenho a consultoria, e a consultoria a gente ajuda, às vezes, startups com consultoria mesmo. Contrata a gente até nisso ajudaria mais. Porque a hora que eles falam assim, Antônio, vocês já tem algumas empresas aí, fala um pouquinho aí, você começa a falar, o cara... Ele pega muito no como que eu vou sair da onde eu tô e vou me dedicar 100% a isso.
Não. O empreendedor hoje no Brasil, para iniciar, principalmente startups, ele vai dormir menos, ele não vai ter o sábado ou domingo para ele se dedicar a essa vai outra. Ser o gerente de projeto, vai ser o gerente de TI, vai ser tudo, Exatamente. Cara. E infelizmente não tem uma solução para isso, assim, a não ser que você consiga separar bem e falar, pô, ó, me ajuda aqui, já que você conhece mais esse processo, vamos dinamizar onde dá para informatizar, vamos botar um pouco de tecnologia. Exato. Acho que você falou importantíssimo. Uma curiosidade, Fernando. A Contea Capital tem Fala mais perto. A Contea Capital tem uma, tipo, ticket mínima para pedir crédito? Assim, a gente não dá crédito, né? Os tickets das operações varia de fundo para fundo, de consultor para consultor. Sim. Tá? Mas para se montar uma operação de crédito, precisa de uma quantidade razoável de dinheiro. No mínimo aí uns 10 milhões de reais para começar. Entendi. Sim. Entendeu? São operações um pouco maiores, até para fazer sentido, porque a gente paga muita taxa e custo em cima disso. Exato. Entendi. São dores da profissão, faz parte. Sim. Não deixa de ser muito interessante. Bacana e sempre um desafio. E existe alguma, dentro da estratégia da Contea Capital, tem algum produto novo para o futuro? Tem um serviço? Olhando, a gente sempre está, né? Uhum. O que dá para ser de novo é aparecer alguma tese um pouco mais inusitada. E, assim, hoje a gente não está olhando tanta... A gente tem 17 teses, então é tese para burro. Sim. Então trazer mais uma é sempre um pouco mais complicado. Mas tem uma ou duas aí que eu acho que para daqui um ano a gente consegue fazer alguma coisa bacana, assim. Tem uma coisa no mercado imobiliário? Não, imobiliário a gente não olha. Não olha? Não olha. Imobiliário a gente ainda não olha, mas pode vir a olhar, entendeu? Então, de repente, pode ser essa que daqui a um ano, mais ou menos, a gente... O Brasil é um grande canteiro de obras, né? Canteiro de obras, você tem muita oportunidade. Existem algumas coisas que são bem interessantes, assim, o próprio imobiliário, as cidades, por exemplo, São Paulo, Rio, tem bairros que não tem mais para onde crescer, né? Que você já bateu no Rio, no caso, bateu no mar, ou bateu já no outro bairro, você não tem mais terreno e tal. Então, a turma reaproveita o que está já pronto. Então, de repente, o retrofit pode ser um caso a ser explorado. Tudo, logicamente, depende de como a economia da cidade está, né? Pô, o bairro é nobre, mas está com muita coisa velha, de repente a gente renova. Teve um edifício que saiu até nas mídias, que ele foi totalmente reformado, ele só tem 10 andares, não sei se é Ipanema, que ele ficou com a frente toda bonita. Exatamente, assim, né? Tem um caso na escola, era St. Patrick's, ali na Rainha Guilhermina, no Leblon, manteve a fachada da escola e botaram um prédio por trás. Então, isso é uma coisa que atrai bastante investidor, tem muita gente que gosta, o retorno é alto. Então, de novo, você me perguntar, não sei, os sócios estão lá decidindo ainda o que fazer, mas a imobiliária a gente não descarta. Você é do mercado financeiro? O que é uma pessoa que você considera ao nível Brasil ou nível internacional como referência no mercado financeiro? Um cara que você admira. Cara, é uma curiosidade pessoal. Sim, legal. Sim. Eu admiro bastante o Berkshire lá, o velhinho de Omaha, que agora esqueci o nome, meu Deus do céu, o Warren Buffett. Ele é um cara que soube... Não tem como não. Não tem como não, a história dele é fenomenal, além de ser parece ser uma pessoa muito bacana, porque é um cara que usa o mesmo carro há 30 anos e tal, então eu acho muito interessante como ele vê isso. E um pouco, cara, assim, admiro bastante o Luiz Stuberger também, que foi o primeiro grande gestor de fundos brasileiros, é o mais longevo. O que ele fez ali naquele fundo, pouca gente conseguiu fazer. E nós vamos ficando por aqui. Nosso episódio sobre o mundo financeiro. Muito obrigado, pessoal.